me a terrorist? I consider myself a teacher. Lesson number 1. Heroes. There is no such thing. Gente, é muito louco pensar como o universo cinematográfico da Marvel deu um salto desde que o Homem de Ferro original de 2008 veio, né? Desde que o Homem de Ferro fez a debutante, o MCU virou uma das maiores franquias do planeta. I am impressed. Com um monte de filmes e recordes de bilheteria e fãs malucos, né? Os filmes da Marvel mandaram um Hulk esmaga no mundo do cinema e quem liderou essa revolução foi nada mais nada menos que o herói que começou tudo isso, o Homem de Ferro. Sou muito fã e é meu preferido, eu assumo. Até pro pessoal que não é hardcore da Marvel, é óbvio que o Robert Downey Jr., como Tony Stark, não é mais o mesmo cara do começo da franquia. Ele passou por uma evolução de personagem maior que o próprio Hulk, tá? Então a gente vai analisar como que foi toda essa evolução e esse crescimento dele dentro do universo. Antes de ser sequestrado e montar a armadura do Homem de Ferro, a gente não vê muito do Tony Stark de verdade. Mas dá pra sacar que ele não era um santinho não, né? No começo, o Tony Stark era um milionário playboy de boa, vivendo à sombra da empresa do pai e curtindo a vida adoidado. Ele curte. Ele tinha o poder e a grana pra resolver os pepinos do mundo, mas preferia só curtir a grana dele. Tava tão por fora da Stark Industries que nem sabia que eles estavam vendendo armas pras paradas mais suspeitas do mundo. E a morte dos pais dele com certeza afetou pra caramba o jeito dele agir até então. A galera imagina que ele tentava compensar a morte dos pais, aproveitando a vida mais do que eles puderam. A atitude dele, arrogante e sem noção das regras sociais, pode ser porque os pais não estavam mais lá pra botar moral nele, sabe? Se os pais tivessem vivido mais, o Tony Stark provavelmente teria ido pro hospital em vez de comer um lanche do Burger King depois de fugir de uma célula terrorista. E tem um pouquinho de Bruce Wayne aí, não tem? Ai. Depois que ele volta pros Estados Unidos, o Tony fica com uma baita culpa pelo estrago que a empresa dele causou sem ele nem saber. E aí ele tenta fechar a divisão de armas da Stark Industries, mas o conselho da empresa e o Obadiah Stane, o parceiro do pai dele, não deixam. Sem ver outra saída, o Tony Stark constrói uma versão turbinada da armadura do Homem de Ferro e começa a socar organizações terroristas, inclusive a que estava usando as armas dele. O desenvolvimento do Tony Stark no primeiro filme é basicamente ele percebendo o mal que a empresa dele fez, sem querer, pra um monte de gente inocente e assumindo a responsa pelo que fez, tá? Ele vira o Homem de Ferro como uma forma de se redimir e tornar o mundo um lugar mais seguro. Ele cresce no filme e saca que ser super inteligente e rico pra cacete traz uma responsa gigante de tentar melhorar a sociedade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria o tio Ben. Remember, with great power comes great responsibility. No Homem de Ferro 2, ele fica na dúvida sobre a identidade de herói e o peso que isso tem. E aí o reator no peito dele, que mantém ele vivo e alimenta a armadura, tá envenenando ele. Você fez uma... Mas era isso aqui. O reator no peito dele, que mantém ele vivo e alimenta a armadura, tá envenenando ele. E aí o governo dos Estados Unidos fica em cima dele pra liberar a tecnologia do super-herói. Com a morte batendo na porta dele, o Tony fica meio descontrolado enquanto encara o filho do cientista que o pai dele traiu. Nesse filme, o Tony encara o que é ser um herói de verdade enquanto carrega o peso disso. Não deve ser fácil, e ele também encara o legado meio sujo do pai e saca que tem que ser um símbolo de justiça, além de quem luta por ela. Nesse filme, o Tony decide que ele é o cara que vai mudar o mundo, já que não dá pra confiar em mais ninguém, além dos amigos íntimos, pra manter aquela moral dele. Aí o rolê de amizades dele cresce no primeiro Vingadores, quando ele e outros heróis da Marvel aprendem a juntar os trapinhos e lutar juntos pra proteger a Terra do Loki e uma invasão alienígena. Nessa hora, o Tony aceita que não é o único herói do lugar, né, do pedaço, mas acaba salvando o mundo sozinho de uma maneira meio maluca, né? E os eventos do primeiro Vingadores deixam o Tony de cabelo em pé
com crises de ansiedade. Eu me identifico. Totalmente impossível passar ileso dessa. Manda um Hulk esmaga no botão de inscrição pra fortalecer o canal, fechou? No início de Homem de Ferro 3, Tony Stark tava naquele dilema que não dava pra segurar as pontas de todo o universo sozinho. Ele passa a maior parte do tempo criando trajes novos do Homem de Ferro, o que parece um hobby legal. Mas talvez não seja lá a coisa mais saudável. É, né? Ele acha que ele é o melhor, né? Ai, nossa. The healthiest one. I'm the best. No fim do filme, ele literalmente entende que tem um limite como Homem de Ferro e decide dar um pé na bunda do seu exército de robôs, assumindo o compromisso de melhorar a sociedade, tanto quanto o Homem de Ferro, quanto como Tony Stark. Basicamente, ele equilibra a sua vida pessoal com o trabalho, me diga como, por favor, e começa a consertar o mundo como Tony Stark, ao invés de apenas lidar com os problemas como Homem de Ferro. Isso vai indo bem até Vingadores Era de Ultron, quando a inteligência artificial da paz, criada pelo próprio Tony, fica meio doida e acaba causando um estrago absurdo. Isso força o Tony a lidar de novo com as consequências não intencionais das suas ações, sacando que mesmo tentando ajudar, ele pode acabar machucando as pessoas. A ascensão do Ultron é um baque gigante pro Stark, porque ele vê que mais uma vez tá ferrando tudo sem querer. O que faz parecer que todos os esforços dele como Homem de Ferro foram em vão, não ajudaram em nada. O crescimento do Tony Stark e o jeito como ele vai ficando de saco cheio do poder que ele tem afetam pra caramba as ações dele em Capitão América Guerra Civil, onde ele tem um duelo com o Capitão América e defende com unhas e dentes os acordos de Sokovia, que são um tipo de controle pros super-heróis. O Tony muda de opinião em relação ao que ele achava no segundo filme do Homem de Ferro. E ele realmente quer largar um pouco do poder, porque ele acha que vai acabar metendo os pés pelas mãos se continuar agindo por conta própria. Por causa disso, ele assume um papel de mentor pro Peter Parker do Tom Holland em Homem-Aranha de Volta pra Casa. Ele percebe o senso moral do Peter e sabe que o moleque vai meter o louco se fizer cagada. Então, ajuda o Parker a virar um herói. Nesse filme, fica claro que o Tony tá pronto pra passar todos os conhecimentos que adquiriu com as vitórias e os fracassos como Homem de Ferro e confiar que o Peter vai ser melhor do que ele. Por isso, a morte do Peter Parker afeta ele pra caramba em Vingadores Guerra Infinita. Ele achava que ajudar o Peter a virar o Homem-Aranha era a parada certa, uma forma de melhorar o mundo sem estragar tudo de novo. E no fim das contas, o Peter morre e todos os esforços do Tony parecem inúteis. Ele até pode se culpar pela morte do Peter, mesmo que fosse acontecer de qualquer jeito, né? Conforme Vingadores Ultimato se aproxima, o Tony Stark tá no fundo do poço com metade do universo e uns amigos dele indo pro saco. Ele também não é mais o mesmo cara desde o início do MCU. Em vez de ser o bilionário egoísta que ignorava os problemas que estava causando, ele virou um herói que se odeia por não ser tão bom quanto queria ser. A mudança é bem visível. Ele parece que faz tanto mal quanto bem e fica furioso e deprimido por causa de todas as cagadas que ele fez. O crescimento emocional do Tony Stark como Homem de Ferro é fundamental nos filmes de super-heróis, mas nunca foi contado tão detalhadamente em tantos meios de mídia incríveis. Muitas histórias de super-heróis giram em torno do personagem principal, percebendo que ele tem limites ou que suas ações podem causar estragos. Por exemplo, no universo do Superman, tem um filme animado chamado Superman contra a Elite, que é baseado na história em quadrinhos, o que há de tão engraçado, na verdade, justiça e no jeito americano. Nesse filme, o Super-Homem defende sua ideologia contra um grupo de heróis meio questionáveis. Eles apontam que a recusa do Super-Homem em matar ou mudar diretamente a sociedade só causa problemas maiores. O Super-Homem vence, mas mostra que às vezes a ideologia dele pode machucar as pessoas, mas também inspira outras a serem melhores. The Boys ali, né? Da mesma forma, os filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire como Peter Parker mostram o Peter encarando a responsabilidade do poder no primeiro filme, entendendo o que isso significa no segundo e percebendo que o pouco bem que ele pode fazer é melhor do que vender a alma por mais poder no terceiro filme. As trilogias do Homem-Aranha e o Homem de Ferro têm estruturas e temas parecidos, mas isso é história para outro vídeo, tá? A gente volta aqui e conta mais detalhadamente. O desenvolvimento do Tony Stark como personagem, depois que ele virou Homem de Ferro, é típico dos super-heróis, mas nunca foi tão bem explorado em um filme. As vitórias e derrotas do Tony como Homem de Ferro são maiores do que as de qualquer outro super-herói no cinema, e as derrotas dele também
reações são devastadoras. Nunca antes um público de super-heróis viu um personagem lutar tanto e fracassar tanto tentando ser melhor. Tadinho dele. Nos esforços incansáveis para melhorar o mundo, ele só vai botando o mundo cada vez mais em perigo. Ai, isso é de cortar o coração, tanto pros espectadores quanto pro próprio personagem, né? Ele não consegue vencer, não importa o que ele faça. Se ele deixar de ser o Homem de Ferro, não vai ser melhor do que quando ele começou a ser o Homem de Ferro. E se ele continuar como herói, vai acabar machucando mais gente de um jeito ou de outro, né? E aí o Tony Stark pode ser muito melhor do que quando ele começou, mas tá na pior. Quem sabe um dia ele perceba que já fez mais pelo mundo do que imagina, mas por enquanto ele só fica remoendo as escolhas enquanto flutua no espaço. Com o Vingadores Ultimato chegando, o Tony tá realmente no fundo do poço. Agora ele é um herói que se culpa por não ser melhor. A jornada emocional dele é um dos principais elementos do gênero de super-heróis, mas nunca foi contada de forma tão ampla em tantos meios diferentes. A gente não cansa de dizer isso, foi muito bem explorada. E à medida que o tempo passa, ele aprende a ser um herói melhor e entende o que isso implica. Mas quanto mais ele quer ajudar a humanidade, mais problemas ele cria sem querer. Esse sentimento de culpa persegue ele e faz com que ele queira fazer mais, mas também faz ele temer causar mais estragos. Essa é a história do Tony Stark, que chega ao fim em Vingadores Ultimato, onde ele se sacrifica para trazer metade da vida de volta para o universo. Parabéns, Tony, louvável. E ele só quer fazer algo que seja inquestionavelmente bom com a vida dele. Desde o início a gente já sabia que o Tony Stark era sim um cara especial, mas nesse filme ele mostrou um lado mais heróico. Ele pegou o manto de herói com a paixão que só um gênio bilionário poderia ter. Ele estava lutando contra a dor das suas ações passadas, como a criação do Ultron e a tristeza que sentia pela perda causada pelo blip do Thanos. Mas o Tony Stark não estava deprimido o tempo todo, não. Ele sempre se manteve ocupado, até produzindo um outro ser humaninho, que fez a gente amar ela 3000. E aquele sarcasmo afiado de sempre estava lá, hein? Pronto pra arrancar risadas mesmo nos momentos mais sombrios que ele passou e a gente passou junto, né? Ele teve até algumas das melhores piadinhas do filme. E Robert Downey Jr. tem um tempo cômico maravilhoso e as piadinhas da Marvel são uma delícia, né? São uma delícia, principalmente as dele, e inclusive as interações dele com os outros Vingadores foram de arrepiar animais. A dinâmica dele com o Capitão América foi intensa, com uma rivalidade amigável entre dois titãs e uma amizade quase fraterna entre dois caras que só se preocupavam com o bem da humanidade. E quando ele se reencontrou com o Homem-Formiga, bom, digamos que entrou um cisco no meu olho, foi emocionante pra caramba. Pô, chorei igual criança em outros momentos desse filme, principalmente por causa do Homem de Ferro. Ele teve que tomar algumas decisões bem difíceis, enfrentar dilemas morais e lidar com o peso das escolhas dele. E a performance do Robert Downey Jr. capturou isso de forma brilhante. Você podia sentir a dor, a tristeza e a culpa em cada expressão e cada falhinha dele. Foi uma aula de atuação, de interpretação, e a batalha final em Vingadores Ultimato foi uma verdadeira montanha-russa emocional e o auge de toda a saga do MCU. Aquele momento é fantástico. Desde o momento em que o Tony apareceu no campo de batalha, você já podia sentir uma tensão no ar. Ele estava de volta com a sua armadura reluzente, pronto para enfrentar o Thanos e aquele exército dele. Mas tinha algo diferente nele dessa vez, algo que ia além do seu trajezinho high-tech. A expressão no rosto do Tony mostrava que ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício para salvar o universo. Ele sabia que a única maneira de vencer era usar as joias do infinito. E isso significaria um preço altíssimo. A cena em que o Tony segura as joias do infinito e diz a icônica frase: "Eu sou o Homem de Ferro." Foi já... Olha, eu fico arrepiada até agora. Gente, eu arrepio até hoje. A energia, a emoção, a intensidade que Robert trouxe pra essa cena são simplesmente inesquecíveis. Você podia ver nos olhos dele a compreensão de que essa era a sua última batalha. Que energia! E aí o estalo aconteceu. As joias do infinito liberaram seu poder e o sacrifício de Tony Stark foi a coisa mais heróica que a gente já viu em um filme de super-herói. Ele deu sua vida para salvar o universo e a atuação de Robert Downey Jr. fez a gente sentir cada momentinho desse sacrifício. E quando Tony morreu nos braços da Pepper Potts, não foi apenas um personagem que a gente perdeu, foi uma lenda do cinema de super-heróis. Robert Downey Jr. encerrou sua jornada como Homem de Ferro de uma maneira que ficará
pra sempre gravada em nossos corações. Mas será que encerrou mesmo? Porque estão rolando uns boatinhos, né? Ele já negou, mas eu acho que não sei. Ele negou, Kevin Feige falou que não existe negociação. Acho difícil trazerem ele de volta, a não ser que seja em flashbacks se voltarem no tempo, ou se forem pra outra dimensão, mais a esperança. Ela é a única que... Que isso, Diogo? Mais a esperança é a última que morre. Será que é a mesma dimensão dos X-Men na cena pós-créditos das Marvels? Tudo é possível no multiverso. Tudo, então essa é a jornada de Robert Downey Jr., o Homem de Ferro original e inigualável. Você nos fez rir, chorar e acreditar em super-heróis. Sua performance em Vingadores Ultimato foi o ápice de uma carreira brilhante. Obrigado por nos dar um Homem de Ferro tão incrível, meu parceiro. E tem mais conteúdo sobre os heróis e vilões da Marvel chegando, hein? Tem coisa boa vindo por aí, hein?